Bom fim de semana para você. Para você também, Edson, e até segunda-feira para todos os ouvintes aí. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Bastidores do Poder. Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Carlos Henrique. Bom dia a todos, começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. Saiu a convocação da seleção brasileira para os 2 últimos amistosos antes da Copa. Já a lista aqui no Nossa Área, que começa a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani espera por Júlio César para definir qual time vai enfrentar o Operário na terça. Atacante foi substituído ainda no primeiro tempo em derrota para o Vila Nova no meio de semana. Ponte Preta pessimista quanto à utilização de Arthur e Igor Formiga na terça. Os laterais foram substituídos na vitória contra o Sport e são dúvidas para o jogo diante do Ituano na próxima rodada. Norberto e Jean Carlos são opções para Hélio dos Anjos. Cruzeiro vence o Operário no Mineirão lotado e chega aos 62 pontos. Time mineiro encaminha acesso e abre 11 pontos de vantagem para o segundo colocado Bahia. São Paulo vence o Atlético Goianiense 2-0 no tempo normal e vence nos pênaltis. O São Paulo está de volta a uma decisão continental após 10 anos. Em busca do bi da Sul-Americana, Tricolor vai enfrentar o Independiente del Valle em Córdoba, na Argentina, no dia 1º de outubro. Felipe Toledo é campeão mundial de surf pela primeira vez. É o 6º título brasileiro na história e o primeiro de Filipinho, após 3 de Gabriel Medina, um de Adriano de Souza e outro de Ítalo Ferreira. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp para você mandar a sua mensagem que já vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.
Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do São Paulo, a grande decisão da Copa Sul-Americana. Ontem à noite no estádio do Morumbi, no tempo normal, São Paulo venceu por 2-0 e nos pênaltis por 4-2, com Felipe Alves, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Gabriel, depois Pablo Maia, Rodrigo Nestor, depois Thales, Alisson, depois Galopo, Patrick, depois Juan, Luciano e Caleri, a equipe do técnico Rogério Ceni. Já o Atlético de Renan, Dudu, depois Rainer, Wanderson, Klaus e Jefferson, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas, Edson Fernando, depois Shailon e Jorginho, depois Léo Pereira, Diego Churin, depois Ricardinho e o Wellington Rato, treinador Eduardo Batista. Os gols do jogo, marcados por Patrick aos 4 do primeiro tempo e aos 17 do segundo tempo. Nos pênaltis marcaram para o São Paulo Reinaldo, Caleri, Igor Vinícius e Galopo. Público, 53.988 pagantes para uma renda de R$ 5.833.370. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19-99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, eu vou já atender os ouvintes, mas vou trazer para vocês, em primeira mão aqui, a convocação do técnico Tite, Copa do Mundo chegando, seleção brasileira para 2 amistosos, contra Gana e Tunísia. Convocados pelo Tite, goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Everton do Palmeiras, todo mundo sabe, né? Laterais, Danilo, Alexandro e Alex Telles. Zagueiros, Bremer, Éder Militão, Marquinhos, Ibanhes e Thiago Silva. Meias, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro. Atacantes, Antony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Vini Júnior e Rodrigo. Detalhe, o que mais chama atenção aqui é que Gabriel Jesus não está entre os convocados. Tem uma explicação para isso, talvez. Ele já esteja garantido. Porque tem aqui dois novatos, não, tem 3. Tem Rodrigo, Antony e Pedro. E também o Matheus Cunha. Então, são 4 aqui, são 26 os convocados. Serão 26 na Copa. Então, eu tenho a impressão que um desses atacantes vai rodar para levar o Gabriel Jesus. De qualquer maneira, só o tempo dirá e os amistosos também. Vamos ver, né? O Brasil joga contra Gana e Tunísia antes da Copa do Mundo do Catar. Alisson, Ederson e o Everton, Danilo, Alexandre e Alex Telles, Bremer, Éder Militão, Marquinhos, Ibanhes e Thiago Silva, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Paquetá e Everton Ribeiro, Antony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Vini Júnior e Rodrigo. Dá para discutir, mas eu diria que 95% dessa lista do Tite eu concordo. Vamos aos ouvintes rapidamente aqui. CH, o Guarani precisa secar na rodada a Chape, o Brusque e o CSA, para a rodada não ser o circo dos horrores. É isso mesmo. Você tem razão, Edvalmir. É isso mesmo, cara, você tem toda a razão. Olá, bom dia. Um treinador que faz mexidas no segundo tempo, o time piora. Observação. E não estudar os adversários é incompetente. Quantos pontos Mozart fez? Fico com a minha teoria. O jogador chega em frente à área e faz o gol. O que é isso? Não entendi muito bem, mas está registrado. Manda seu nome. E o pessoal, essa hora, não manda mensagem de áudio, porque a gente não coloca aqui no programa, na hora do almoço, mensagens de áudio. É só mensagens de texto. Tá certo, gente? Mas mesmo assim, eu não consigo ler todas assim. Muito obrigado. Não é? Mas sempre mandando o nome na mensagem de texto. E o áudio é sua tarde, no programa esportivo que começa todos os dias às 4h30. 11h41 agora. É hora da Ponte na Band. Legal. Quem tá chegando aqui é o Gleger Jorginho. Gleger tá na ponta da linha? Legal, Gleger, para falar um pouco da Ponte Preta, que nesse final de semana descansa, mas já tem pega importante na próxima terça-feira. Fala, Gleger. Bom, a Ponte tem tido aí, principalmente jogando no Majestoso, uma sequência legal de vitórias, né? São 6 jogos, 6 vitórias consecutivas, 8 jogos sem perder jogando no Majestoso. Vem aí o Ituano, um time que está brigando lá no meio da tabela. O Ituano, 12º, 37 pontos. E a Ponte ainda, né? Claro que ainda tem algumas rodadas para acontecer, mas a Ponte continua em 7º lugar, faltando aí o término da rodada. Então vai ser um jogo duro, difícil, mas a Ponte tem tudo. Tem tudo. E olha que esse jogo do Vasco, para ficar de olho nesse jogo do Vasco contra o Grêmio, que se o Grêmio vencer o Vasco e a Ponte na próxima rodada vence o Ituano, a Ponte fica encostadinha ali no G4. É importante demais isso para a Ponte. E essa ascensão, apesar de não ter feito um jogo maravilhoso na última rodada, mas venceu o 6º colocado, que é o Sport, que tem 40 pontos. E a Ponte chegou aos 39. Olha para você ver a importância dessa vitória da Ponte sobre o Sport. Encostou lá em cima, começa a vislumbrar, começa a olhar para a parte de cima da tabela. E isso é importante demais. E o Hélio dos Anjos tentando aí de uma forma ou outra montar esse time de acordo com aquilo que a Ponte responde bem dentro do jogo, que é jogando com os 3 volantes e o Elvis à frente aí, fechando um quarteto de meio de campo. Então eu acredito muito
que até mesmo nessa próxima rodada, que vai ser só na semana que vem, dá tempo do Hélio trabalhar, dá tempo de tentar recuperar alguns jogadores. Você vê que o Arthur saiu sentindo, o Formiga também com problema no ombro, até para que o Hélio possa ter jogadores à disposição e uma oportunidade de ter uma estratégia muito bem definida para conquistar mais uma vitória jogando no Majestoso. É isso aí, Gleger. O problema é terça-feira, 21h30, contra o Ituano no Majestoso. Vamos ver, né? Jogo difícil. Eu acho jogo difícil. E a Ponte tem 2 problemas aí, e há necessidade do Hélio ter muita parcimônia, tranquilidade para resolver. Eu acho que na lateral direita é o problema mais fácil de resolver. Joga o Norberto. Agora, na esquerda é uma bola dividida gigantesca. O Jean Carlos, ele não convence ninguém. Toda vez que recebe oportunidade não dá conta do recado, e ao mesmo tempo eu penso e me coloco no lugar do treinador. Vai improvisar o jogador que é lateral direito na esquerda e vai tirar a oportunidade do menino jogar, que é prata da casa e patrimônio do clube, mas também não dá para colocar a cabeça na guilhotina, né? Então eu não escalaria o Giancarlo para o próximo jogo. Com todo respeito, não dá. Então nesse caso eu prefiro Bernardo e Norberto do que... ou por um volante por ali. Porque a Ponte não pode correr certos riscos que ela andou correndo por aí. De qualquer maneira, eu acho que o restante... o Leonaldo vai voltar, o duro é tirar o Fraga do time, né? Depois da bola que ele jogou. Jogou um bolão o Fraga. Eu não acreditava que fosse tão bem assim. Ele foi um daqueles que se salvou 1-0 na grande pressão que a Ponte tomou contra o Sport. Não foi fácil, na minha modesta opinião, não jogou tão bem assim, mas o que importa é o resultado. Agora, nesse final de semana, nós temos aí vários jogos que interessam a Ponte, e aqueles que ainda sonham. Eu estou colocando uma situação porque tem muita gente que manda mensagem para cá e acaba colocando desta maneira. Não é o que eu penso, tá, gente? Eu acho que a Ponte vai ficar na Série B aí com até uma certa tranquilidade em termos de pontuação. É o que está sinalizando. De repente pode mudar para bem ou para mal, mas é o que eu penso nesse momento. E tem esse final de semana aí 2 jogos interessantes, né? O primeiro jogo e o mais importante é Grêmio e Vasco. Se o Grêmio ganhar esse jogo, joga na Arena Grêmio contra o Vasco em crise, na estreia do Jorginho que já passou 3 ou 4 vezes pelo Vasco, só que do outro lado tem estreia de Renato Portaluppi jogando em casa, com mais de 30 mil espectadores. De qualquer maneira, eu acho que vai ser um jogão de bola. Mas se o Grêmio ganhar, o Vasco estaciona nos 45. E o que isso significa? O Londrina também joga. Deixa eu ver com quem o Londrina joga aqui, Dreia. Esse negócio agora, todos esses aplicativos é só publicidade, cara. Não entra na hora que você abre. Então o Londrina joga em casa contra a Chape. A chance do Londrina ganhar é muito grande. Daí vai a 44 contra 45 do Vasco se perder para o Grêmio. Aí embola tudo. Aquela teoria que a gente tinha, que os 4 grandes já tinham subido, eu vou diminuir para 2. Cruzeiro, que ganhou ontem de novo, e o Bahia. Eu acho que o Grêmio e o Vasco tem que remar um pouco mais. O campeonato está começando a ficar perigoso para muita gente. E tem gente sonhando e tem gente desesperada. Esse é o Campeonato Brasileiro da Série B. 11h47 agora. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada.
Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. É hora do Bugre na Band. Muito bem, daqui a pouco eu vou ouvir o Gleger sobre o Guarani, que joga na próxima terça-feira. Mas antes eu quero falar da pontuação. Olha que situação, né? O Guarani não faz a parte dele, tem que ficar secando os adversários aqui, né? O Náutico ainda joga, o CSA joga, o Brusque joga e aí a Chape joga. E são os times envolvidos aí, né? Eu não vou considerar o Novo Horizontino, que já jogou, da Chape, que é 14º colocado, para baixo, não é? Então todo mundo aqui tem que torcer para perder. Só falar rapidamente os jogos, o Náutico recebe o Brusque. O Náutico está na última colocação. O melhor resultado, na minha opinião, era empate aqui, para deixar o Náutico mais desesperado ainda. Não é? O CSA é confronto com o CRB, clássico. Aí pode acontecer qualquer coisa. O Londrina recebe a Chape fora de casa. O Guarani pode, e eu acho que será beneficiado nesse final de semana pela rodada, né? Vamos ver se na próxima terça-feira, né, quando o Guarani vai contra o Operário, assisti o jogo inteiro, Cruzeiro e Operário. O Operário foi muito brioso, mas o Cruzeiro está numa intensidade, está numa prateleira acima, na minha opinião, da maioria dos times da Série B. O Operário foi lá, tentou e perdeu de 1-0. Podia até tomar no final do jogo mais um, mas vai ser um jogo muito interessante, 7 da noite, terça-feira que vem, o Guarani joga fora de casa contra o Operário. Então, por falarmos em Guarani, Gleger, queremos ouvi-lo sobre um pouco mais o Guarani, que tem alguns dias de preparação antes do próximo jogo. Gleger. Olha, realmente a situação do Guarani é muito preocupante. A gente sabe da dificuldade que o técnico Mozart tem tido aí para a escalação do time, escalar as melhores peças, definir um time que realmente possa ser competitivo. Mesmo com os reforços que chegaram aí na janela, o Guarani não consegue, né? Não consegue engatar aí, por exemplo, 2 vitórias consecutivas. E isso é muito preocupante. Até pela situação do Guarani, né? Na tabela, o Guarani está lá embaixo, 19º colocado. O primeiro que abre ali tem 31 pontos, o Guarani tem 29, claro que não está distante. Você vê que até o Brusque, que ainda vai jogar na rodada, tem 31. A Chapecoense 32, mas também vai jogar. Então, assim, a situação realmente é muito difícil. O Guarani precisa de pelo menos 3 vitórias consecutivas, ou até mesmo 2, né? Para começar a vislumbrar algo parecido, para se livrar de vez da zona de rebaixamento. A irregularidade de alguns jogadores, a irregularidade do time, tem preocupado aí o torcedor e tem deixado uma luz vermelha acesa, porque os confrontos estão por aí e o Guarani não consegue. Se vê, por exemplo, o Vila Nova. O Guarani tinha tudo para vencer o jogo, inclusive vencia a partida. E aí as substituições, na minha opinião, equivocadas do Mozart acabaram atrapalhando o Guarani. Então o que eu acho é o seguinte: o Guarani precisa vencer esse jogo do Operário, que é um confronto direto. O Operário já jogou, já perdeu para o Cruzeiro, tem 30 pontos. E depois vislumbrar aí mais 2 vitórias consecutivas para ver se se livra dessa situação incômoda. O campeonato está passando e o Guarani, infelizmente, não sai do lugar. Eu estou esperando a mensagem aqui, viu, Lucas? Viu? Eu estou esperando aqui a mensagem do Edivalmir falando que o jogo contra o Operário vai ser de 6 pontos. Ele já vai mandar. Se não mandar hoje, vai mandar semana que vem. É um jogo importantíssimo. O Guarani tem que realizar uma mobilização gigantesca. Agora, o que não dá é que tem torcida, vamos secar todos os adversários diretos aí pela permanência, vão torcer contra o Chapecoense, contra o Brusque, contra o CSA. Mas o Guarani precisa fazer a parte dele, né, cara? Não pode jogar como jogou contra o Vila e errar como o time erra. Erros individuais.
Aí como é que você vai colocar a culpa no treinador? Também tem culpa. Não estou isentando ninguém, não. Mas aí nem Tatu aguenta, cara. E o Kozlinski, que já salvou o Guarani em muitos jogos 6 no jogo, o seu Vilela... mas o Vilela é responsabilidade do treinador, Carlos Henrique. É ele que escala, é verdade. Mas não pode cometer os erros nessa altura do campeonato. Faltam 9 jogos, na rodada passada faltavam 10. Não pode, aí não tem jeito. Então, eu acho que a parte emocional é o que mais conta, porque se você pegar do 10º para baixo, dá para pegar mais para cima, mas dos 10º para baixo os times se equivalem. Não tem tanta diferença técnica assim. Uma coisinha aqui, outra ali. Tem que o treinador não pode ficar inventando muito, coisa que o seu Mozart adora, né? Fazer, fica inventando isso ou aquilo, mexe errado aqui ou ali, mas os erros individuais do jeito que tem acontecido não podem acontecer. Aí não tem o que fazer. Quando você precisa empatar um jogo, o goleiro come um frango. Quando você tem um pênalti a favor, o jogador vai lá, bate e erra, aí como é que vai fazer? Então, é o sprint final, cara. E perder esse jogo pro Operário. E se eu sou o presidente do Guarani, eu trato esse jogo como a maior final. Eu trato como final de campeonato, Ricardo. Ricardo Moisés, eu trato que nem final de campeonato. Tudo que você tem que fazer. Eu tenho uma pessoa que eu ouço muito até hoje, o Ricardo Shepa, ele é esportista desde sempre, foi um dos maiores backs que o futsal, na época do Palmeiras, campeão brasileiro, uma série de coisas. E ele virou treinador e eu, por algum motivo, cruzei a vida dele. E ele dizia o seguinte, a coisa que eu pedia para o meu dirigente, ele sempre foi treinador, jogador, depois virou treinador, não deixa faltar nada. Nem um copo de água gelada. Não deixa faltar nada. Para o jogador não ter desculpa. Porque o jogador adora arrumar desculpa pelas suas incompetências. Então mobiliza, presidente, todos, para que o Guarani saia dessa situação. E tomara que saia. Vamos ver a hora certa aqui, meu amigo. 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Rádio Bandeirantes. Um ótimo final de semana a todos e voltaremos na segunda, às 11h30 da manhã. Agora você fica com o horário eleitoral obrigatório. Bandeirantes. A seguir, horário eleitoral gratuito, conforme Lei 9.504/90.